Olá, estamos começando mais um Pode Claramente, podcast que traz luz da palavra de Deus para sua mente, para o seu coração. E vamos iniciar aqui falando o nosso versículo, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Eu sou a Renata e essa maravilhosa aqui é a Gabriela. Olá, gente, muito bom estar aqui de novo. E hoje nós temos convidados ilustres aqui com a gente. Ilustríssimos, os melhores, os mais importantes. Muito especial, então nós vamos deixar eles se apresentarem também. Acho que vocês já conhecem, mas Sim. Se apresentem. Eu sou Gabriel, marido da Gabriela. Título importante. Título importante, exatamente. Gabriel, e ela tomou meu nome, Duarte. Então eu sou Gabriel Duarte. Tá bom. É isso aí. Pai do Davi também. Da Milena. Conhecido como pai do Davi e da Milena. Não vou contar umas histórias deles aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais. É isso mesmo, muito bom. Eu sou Felipe Vieira. Mais conhecido como Vieira, vocês não sabiam, o nome dele é Felipe primeiro. Felipe Vieira. Isso mesmo. E conhecido como marido da Renata também. Pai do Arthur. Bispo da Sara Nossa Terra. Exatamente. Pastor na Sara São José. Glória. Isso aí. Vamos bater esse papo legal. O nosso podcast estava muito assim, só mulheres, e a gente fez questão agora de falar, não, nós queremos os homens aqui com a gente também. Então, eles estão dando abertura, né, esse início com os homens aqui, e as pessoas, eu tenho certeza que têm muitas curiosidades. E a gente quer falar um pouco, trazer um pouco assim, como que foi a conversão, né, como que vocês se converteram, para o pessoal conhecer. Eu quero que o Gabi comece aqui falando pra gente como que foi. Você... As pessoas, não sei se vocês sabem, mas filho do Bispo Erasmo, Bispa Cláudia, já nasceu aqui no berço evangélico, vamos dizer berço assim. Evangélico. Mas todos... Comprado evangelicamente. Comprado evangelicamente, exatamente. Estava escrito em cima assim, evangélico o berço. Mas... Todo mundo tem o seu processo de conversão, e com certeza na vida do Gabi não foi diferente. Então, conta pra nós um pouco, Gabi, você, depois Vieira fala. Eu novinho fui tendo experiências com Deus bem novinho. Eu lembro que eu estudava num colégio cristão, e aí sempre toda segunda-feira a primeira aula era culto. Então a gente ia pro culto e eu tive uma primeira experiência com Deus muito forte lá, quando eu tinha 7 anos, mas só uma coisa assim, né? Eu fui decidir mesmo pela presença de Deus depois que eu fui para o Revisão de Vidas com 12 para 13 anos. Aí foi muito marcante, foi em abril de 2003. Você tinha abril 12 de 2003. anos? Eu tinha, na verdade, abril de 2012, né? Isso. E foi muito marcante. 12 para 13, eu ia fazer 13, estava naquela fase. 2000 e? Acho que 2002, eu tenho a 2002. data marcada. Ah, tá, tinha em 2012, não. Você 2002. considera, então, que sua conversão foi com 12 anos. Com 12 anos. E é muito bom a gente falar sobre isso, né? Porque como pais, muitos pais que já estão na igreja, e muitas vezes acham que assim, porque eu estou falando, então meu filho já é convertido. Mas todo mundo vai ter o seu processo e precisa aceitar Jesus, precisa ter esse tempo, e você teve com 12 anos. E ter um marco, né? Você precisa ter um marco. Tudo na vida que é importante tem um marco. Eu casei na data do dia 20 de novembro. Isso é um marco, né? Então eu converti na data de abril, dia 13 de abril de 2002. Então é uma coisa que fica marcada, né? A partir dali mudou, né? E aí começou um processo de conversão de verdade, de viver o caminho. Eu já falava que eu queria ser pastor igual meu pai, mas aí ali eu decidi, é diferente, né? Querer algo e decidir pra vida isso. Então foi bem marcante. E aí, inclusive, quem me batizou foi meu pai, olha que maravilha. Olha só, foi lá por revisão de vida para me batizar e foi muito bonito. Muito bom. Muito bom. Nós teremos essa experiência também, né? De batizar os nossos filhos. Filhos. Você que está nos assistindo também terá, em nome de Jesus. Se você tem filhos novos, né? Sim. Você também vai ter essa experiência marcante. Exatamente. Fala pra gente então, Vieira. Minha conversão. Vieira e a conversão. Como foi sua conversão, Vieira? Como é que foi minha conversão? Tenho muita curiosidade. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos quando eu conheci a Renata. É legal porque ficou muito fácil de guardar a data, que foi um dia antes do meu aniversário eu conheci ela. Sim. E a gente começou a namorar ali. Mas não éramos convertidas, por isso que não usou éramos esse termo. Mas assim, eu ia pra igreja com a minha mãe de vez em quando, assim, minha mãe já frequentava e tal. Nunca tive preconceito com a igreja, sempre gostava, sempre entendi o propósito, Tanto aquilo que ali. pra eu conhecer a sua mãe, você lembra como foi? Aí eu falei, não, vamos pra igreja. Minha mãe ia pra igreja, eu coloquei ela dentro do... Foi, pra eu conhecer a mãe dele, ele me levou pra igreja. Safadeza, hein? Olha só. Pra igreja, depois vamos pra igreja. né? Foi, depois a gente foi almoçar. É isso aí. Mas era aquilo, assim, a compreensão que eu tinha era muito
nada. Eu só achava assim, igreja era algo legal, tem um trabalho legal, mas também não entendia muita coisa. Tanto que às vezes eu virava a noite na balada e domingo de manhã eu tinha marcado com meu irmão de ir pro culto, eu ia com ele pro culto mesmo, virado, meio sem entender muito bem, meio cansado. Mas eu ia, nunca tive preconceito com a igreja. Bom, a gente começou a namorar mais ou menos ali em janeiro, né, que é o meu aniversário. Eu acho que a Renata foi pro revisão em junho. Em junho. Foi mais ou menos isso. Então a Renata foi no revisão primeiro, uma pessoa que trabalhava com ela convidou. E ela voltou com esse negócio, né? Não, revisão, você tem que ir pro revisão, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, insistindo muito. E eu acho que só ia ter revisão em agosto, né? Em agosto, sim. Por causa que normalmente julho não tem, por causa das celebrações. Sim. O pessoal ia pra Brasília. O pessoal ia pra Brasília. E ela foi pra revisão e não faltou mais em nenhuma arena. Então ela sempre vinha pro arena. Que foi o voto que eu fiz. Eu acho que eu até falei aqui. O voto que eu fiz com Deus é: eu converti. Eu não vou faltar mais nenhum sábado. Nenhum sábado. Então ela sempre vinha. E eu nunca vinha. Eu achava até legal, que era um tempo no sábado que eu tinha livre da minha namorada. Oh, que absurdo. Ela vinha pra arena, eu ficava livre. E aí depois eu buscava ela em algum lugar. E ela sempre falando do revisão. Bom, fui lá, paguei o revisão, né? Eu sempre brinco que é por 2 motivos. Primeiro, pra ela parar de falar e de encher o saco. Segundo, porque você tá começando a namorar, você fica meio ciumento, assim, pô, o que tem naquele negócio, né? Porque todo começo de namoro, como é que é? Eu te amo pra lá, eu te amo pra cá. Fica aquela conversaiada no telefone, né? Perguntando um monte de coisa à toa. E aí ela só falava de revisão comigo. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu paguei o revisão. E é interessante que meu revisão... quase que eu não fui pra revisão em agosto. Quase que eu não fui mesmo. Tinha que vir no Arena antes, porque era o pré-revisão, assim, você tem que ir e tal. E eu vim a primeira vez na igreja, até interessante, né? Porque a igreja era na Avenida de Jabaquara aqui. E a Renata só vinha de... Você vinha de trem de ônibus? Os dois, né? Você vinha de trem e ônibus. E ela não sabia vir de carro. Então eu vim de carro no dia, aí ela me deu o endereço, Avenida de Jabaquara. Como é que faz pra chegar? Não sei. Aí eu lembro que eu liguei pra um amigo meu, que também não conhecia, como é que faz pra chegar na Avenida de Jabaquara? Naquela época o Waze. Não tinha Waze, não tinha. Aí ele me explicou mais ou menos, falei, não, beleza, conheço a Bandeirantes, faço o retorno de São Jesus, vou pegar a Avenida de Jabaquara. E tô vindo na Avenida de Jabaquara olhando os números, 1358, eu não esqueço. Aí quando eu vi a igreja assim, a chama, e eu vi do lado sex shop, eu falei, igreja diferente. Que igreja diferente. Eu fiquei pensando comigo, ele vai falar. Não, ele não vai falar. Pois ele falou. Que a igreja na Jabaquara era do lado do sex shop, só tinha chama, né? Tinha aquela chama assim, eu falei, nossa, que coisa esquisita, né? Mas eu entrei e tal. Vim no Arena, né? Encontrei o Bispo Saulo com a camisetinha xadrezinha. E calça de festa junina. Ele usa até hoje aquela camiseta. E ele gritando e tal. Achei bem legal, gostei e tal. O pessoal me abraçava, né? E pra quem me conhece, eu sou meio tímido, né? Então, o pessoal me abraçando e tal. Participei do pré-revisão, fui pra revisão de vidas. Bom, como que foi a revisão? A revisão foi muito bacana, gostei, achei legal. Mas o que aconteceu pra você quase não ir no revisão? Ah, é mesmo, ó. Quase na semana da minha revisão, quando eu fui com revisão 18 anos. 10 anos de idade, eu morava na ladeira. Desci a ladeira de bicicleta, eu tomei um tombo tão feio que eu não lembro até hoje o que aconteceu. Eu só lembro de eu acordar na casa de um vizinho. E minha mãe também estava trabalhando, meu irmão também não estava em casa. Eu lembro que eu estava andando de bicicleta na rua e ia fazendo não sei o quê. E depois, ó, corte. Só apareci depois de horas na casa de uma vizinha toda ensanguentada, quebrei a cara inteira. Recuperei. Só que na semana do revisão, acordei com uma dor na boca, eu não sabia se era dor de dente, uma coisa esquisita. E eu tinha tido cachumba, fazia pouco tempo, falei, será que é cachumba e tal? De novo, um canal no meu dente, que eu bati o dente 8 anos, ele doeu exatamente na semana da revisão de vidas, quase que eu não fui. Cheguei e falei, não vou. E não só doeu, como que ficou Ficou inchadaço. Inchado, irreconhecível. Irreconhecível. A minha foto da revisão, eu tô com a boca toda inchada. Eu tô assim, bem atrás na fileira, com o bonezinho pra trás, a boca toda inchada. E aí eu falei, não vou, né? Mas aí falar, não tem como devolver o dinheiro, R$80. Eu falei, então vou ter que ir, porque eu não vou perder esse dinheiro, não tem jeito, né? E pra você que tá assistindo hoje, R$80 naquela época era tipo assim, uns R$1.500. Não, pra mim era muito dinheiro ainda. Eu falei, não, você tá doido, vou perder não esse dinheiro aí. E eu fui. Foi muito bom, muito legal, gostei demais. Mas falar que eu compreendi tudo, eu não compreendi. Eu entendi, achei o trabalho legal de tirar pessoas das drogas, do álcool, né? Gostei demais. E voltei com esse... Aí a Renata me colocou meio que na parede. Depois que eu voltei da revisão. Falou, não, agora olha... Porque lá eu tive a segunda fase da conversão. Eu converti de verdade. Aí eu falei, agora eu vou pro culto de domingo e vou pro Arena. O nosso testemunho é esse. Né? Tanto ela quanto eu convertemos de apoio. Ela foi pro revisão,
mudou e tal. Voltou falando que tá amarrado, essas coisas. Mas não foi aquela mudança 100%. Que isso, e tá ela amarrado. mudou quando foi de apoio. Misericórdia. Voltou com esses papos, né? Parecia uma Agora, senhorinha. interessante ouvir você falando, porque a sensação é que, assim, é bacana, mas parecia que você não precisava disso. Isso. Não era isso? Pelo Exato. menos, assim, a gente ouvindo, falando assim, parece que a sensação é isso, assim. Ah, que bacana, ah, que legal, olha que projeto bacana. Mas qual que é o momento que você falou assim, eu preciso? Exato. Qual que foi esse momento? Eu sempre falo isso, né? Porque quando eu fui previsão, não me atraiu porque vai mudar de vida, porque você é transformado. Porque na minha cabeça tá tudo certo. Não mato ninguém, não roubo ninguém. Tô tranquilo, não tô fazendo nada de errado. É. E achei legal, vim participando dos cultos. Ela me colocou na parede agora, ó, pra namorar. A gente só vai continuar se for certinho Nós e tal. fizemos um período de oração. Fizemos um período de oração, nós vamos levar a sério. Mas eu ainda não fiquei assim, firme sempre. Não Então quis eu vinha. muito, não Vinha quis pro Arena, vinha pro domingo, fazia o IV, mas não. Só que aí eu fui de apoio. Né? E quando eu fui de apoio foi muito bom. E foi um marco, né? E até a experiência que eu tive com Deus, assim, que realmente marcou minha vida, que é aquela coisa que você fala, nossa, entendi o que eu não estava entendendo. Foi exatamente no final da revisão, quando tem um momento que os apoios vão pra frente, a gente não pode contar. Tá todo mundo sentado com os seus presentes. E Não aí o pode pessoal contar. vem. Não, mas Que não pode o contar. pessoal vem abraçar, né? O pessoal vem abraçar os apoios. E eu fui pra frente, porque os apoios têm que ir pra frente e tal. É. E eu fui pra ali, sou muito tímido. Aí a mãe dela, a gente tinha levado a mãe dela nessa revisão, a mãe dela abraçou ela. E eu fiquei lá, ninguém me abraçou e eu também não abracei ninguém. Né? E aquilo ali ficou meio assim, aquela coisa constrangedora pra mim. Mas naquele momento que parece que é 1 minuto, mas na sua cabeça é muito tempo, pra quem tá tendo uma experiência, parece que é como se eu tivesse que fazer alguma coisa que eu não tava fazendo. Eu entendi o seguinte, eu estou aqui sozinho porque eu conheço muitas outras pessoas que poderiam estar aqui, que deveriam estar aqui e eu não falei pra elas. Eu não as convidei, eu nem... Eu vivi como se isso aqui não existisse. Então aquilo ali pra mim foi muito marco, né? E a minha conversão, ela tá totalmente ligada com a missão. Com a missão. Então foi exatamente esse momento que eu entendi. Foi o primeiro momento na visão que eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Você entendeu a missão, né? Você entendeu a Até sua aquele missão. momento eu vinha por causa que a Renata tava vindo, gostava, achava legal, achava que acrescentava na minha vida, mas não era algo que eu falava, não, isso aqui é minha vida, isso aqui eu mudei, não. Era algo muito superficial. No revisão, não. No revisão eu trabalhei igual um maluco, fui para um lado, fui para o outro, peguei a Bíblia. Eu lembro que o primeiro texto que eu li da Bíblia, eu falei, entendi isso aqui. Li Daniel. Por algum motivo eu abri o livro de Daniel e li no revisão. Li ali 3, 4 capítulos e eu falei, nossa, entendi isso aqui. Compreendi o que está escrito aqui. Eu nunca tinha entendido. E aquele momento foi um momento muito marcante. Bacana. Pode demais. Interessante, assim, os perfis, né? É bom que vocês vão conhecer um pouquinho da nossa amizade aqui. E quanto que tem muito propósito nisso, assim, né? Nossas amizades. Mas é o perfil. Interessante que, assim, a minha conversão também, eu e Vera, a gente tem um perfil muito assim, por isso que dá certo. Os executores. Nós somos executores. E na minha conversão, quando você falou, eu lembrei muito, assim, também, porque quando eu decidi, quando Deus falou comigo, eu lembro que foi no culto que Deus mostrou, Deus me falou assim, eu estou te chamando, eu tenho uma missão. Eu sentia que Deus estava me chamando. Ele falava, eu tenho um chamado para você, e aqui. Engraçado. E isso foi o momento que me marcou também, eu tomei a decisão por Jesus, foi a missão. Eu, Gabi, é comunicadora, né? Então a gente é pela experiência, pelo... Exatamente. Pelo ambiente. energia. Exatamente isso. Exatamente. Então, eu não caí, eu não arrepiei, eu entendi algo. Foi uma coisa assim, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu entendi algo que eu não tinha entendido. Tanto que muitas pessoas me perguntam, nós temos um retiro na Sala Nossa Terra, e muitas pessoas me perguntam assim também, quando eu fui para revisão? Como é que foi a revisão? Eu já fui decidida, porque essa experiência eu tive antes. Então eu falei, foi ótimo, foi muito bom. Mas porque eu já tinha tomado a decisão. Eu tô aqui lembrando, deu perguntando pro Vieira, e aí? É isso. Como que foi? E aí você respondendo, foi muito bom. O Vieira do mesmo jeito, foi bom. Foi bom? Aí você acha até que a pessoa não funcionou, Então não já serviu. era. Mas é porque o perfil é diferente e Deus age de maneiras diferentes com as E a pessoas, semente, né? Não adianta. Isso aí é uma semente que vai florescer em algum momento. Ele floresceu, essa semente toda do que ele foi vivendo nesse processo de 2, 3 meses, floresceu quando ele foi como apoio. A gente tem que entender que nem sempre as coisas florescem tão rápido quanto a gente imagina, né? E é importante entender isso aqui. Às vezes demora um pouco mais a florescer, mas continua pregando, porque a semente que foi plantada não volta vazia. É isso mesmo. Exatamente. Exato. Até pensando nisso, né? Interessante, porque talvez se eu fosse um cara mais preconceituoso
preconceituoso com a igreja, eu não teria aberto meu coração para isso. Aham. Então, aquilo da minha mãe me levar para a igreja, da minha mãe falar assim, não, se o pastor roubou, é ele que é errado, não é o reino de Deus. Eu sempre aprendi isso. Foi uma culpa da pessoa, então eu nunca tive preconceito. Sempre gostei de igreja, sempre achei legal, por mais que eu não entendi absolutamente nada. Então isso foi construindo dentro de mim aquilo de... Né, no momento eu consegui abrir meu coração para ter aquela experiência. O Vieira fala assim, eu não sabia eu não sabia o que era Jesus. Pai, não sabia que era Jesus. Você fala, Jesus tem alguma coisa a ver com Deus. Não sabia nada, absolutamente nada. E isso é tão interessante, né? Eu ouvi domingo agora um rapaz falando pra mim, um rapaz que acabou de vir na igreja, falando exatamente a mesma coisa. Eu não sabia nada sobre Jesus. E é muito, pra nós é uma coisa tão estranha, porque a gente tá numa bolha que todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo conhece. E parece que o mundo inteiro conhece. Você vê que tem gente do seu lado que não sabe nada a respeito de Jesus, né? Interessante demais isso aí. A importância de a gente pregar, de falar, né? Pregar a palavra mesmo. E pensando assim, na nossa história, assim, todo mundo teve uma sementinha plantada, né? O Vieira com a mãe, até o perfil dele é um perfil muito resistente, assim, né? Quero ou não quero, vou ou não vou. Então a importância da mãe falar da palavra. Eu também, minha mãe sempre, desde nova, me levou. Então, assim, quando eu tive minha conversão, né, tudo na igreja, mas foi porque eu já tinha um histórico, minha mãe já falava... E olha que coisa interessante, todo mundo aqui com os pais, na verdade, né? Com os pais. Todo mundo aqui. Eu não. A Renata não, né? Você que levou Foi com sua a mãe? vizinha, não. Foi com a vizinha. Uma vizinha me levava, quando eu era criança, me levava algumas vezes pro kids da igreja dela. Algumas vezes. A minha mãe converteu depois que eu tinha uns 11 anos, 12 anos de idade, assim, uma coisa assim. Ah, mas ela converteu antes de você ainda. Ela converteu antes de mim, isso, converteu. Você vê, ainda assim tem uma história, né? Uma Ainda semente assim tem uma dela, semente. com certeza. Lá em casa, eu acho que o que menos teve semente... O que mais teve semente foi eu. Que isso? Eita, não, entendeu? Lá em casa era não só o pai e a mãe, mas o avô, a avó, pastor também de um lado, do outro lado presbítero. Meu Deus do céu, é tudo igual. Agora, eu acho a história do Gabriel muito interessante, no sentido de que muitos pais, pastores, eles veem os filhos saindo da igreja, né? Não permanecem. E o Gabi, graças a Deus, ele não precisou ter essa experiência, né? De experimentar o mundo. Então eu vejo muita estratégia dos pais. Foi. Né? Para que eles permanecessem. Hoje você consegue enxergar, né? Isso. Foram duas coisas muito importantes, né? A primeira coisa que ele fez foi, meu pai, ele envolveu meus amigos, ele envolveu o grupo ao meu redor, amigos, né? Ele colocou amigos ao meu redor que eram da igreja, e aí ele investiu muito naquilo. Então tinha a bandinha da igreja, por exemplo, tinha a bandinha do Kids, a gente era da bandinha do Kids. E aí ele depois que eu fiquei sabendo que ele pagou a aula, todo mundo fazia aula, e ele que pagou a aula para todo mundo fazer a bandinha do Kids. E a gente achava que era alguma coisa espontânea. E aquilo ajudou muito. Isso aí foi a primeira coisa. A segunda coisa foi colocar líderes ao nosso redor que eram pessoas que olhavam para o meu pai de maneira que admirava, né? E isso aí foi muito importante porque nos momentos de inconstância da adolescência eu consegui enxergar a admiração pelo meu pai sempre e pela minha mãe. Então isso foi muito, muito importante. Isso, assim, é até uma grande admiração, assim, que eu tenho pelos Gabs, né? Assim, por isso, porque você tem os seus pais, os seus avós de um lado e do outro, e isso fez você decidir ainda mais pela missão, e você estar dentro da missão. Eu comentei um tempo atrás com alguém, eu falei assim, gente, às vezes as pessoas falam coisas que elas não sabem, porque os Gabs, eles poderiam não querer. Eu vou viver minha vida, vou fazer minhas coisas, ninguém vai saber da minha vida, mas eles decidiram a missão, eles decidiram se expor, eles decidiram se doar. E isso é lindo demais, assim, de ver, assim, em vocês dois, né? Tem aquele negócio, né, que você tem a faca e o queijo na mão, mas se não tiver fome, não resolve. Então, assim, todo mundo olha e fala, poxa, mas tem uma oportunidade, mas o pai já estava na missão. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso é importante. E ainda bem, né? E o Gabi, sempre eu vejo ele falando isso. Esse deveria ser o ciclo. Isso é maravilhoso. Isso, né, é maravilhoso. Agora, né? Isso não isenta a pessoa de ter fome. Se ela não tem fome, não adianta. Se ela não tem fome, você pode proporcionar o melhor para ela e aquilo ali não se torna em nada, né? Agora, quando você coloca alguém que tem fome, às vezes alguém que tem fome nem tem tanta condição. A estrutura não ajuda, o contexto não ajuda, o ambiente não ajuda. Mas se ela tem fome, ela cria, ela constrói aquilo. Né? Então, a e se tiver fome e o ambiente, aí melhor coisa, é perfeito, né? Eu entendi no revisão, foi até uma coisa interessante, que eu sempre falei, quero ser pastor, que eu admirei meu pai sempre, admirava muito, mas eu falei assim, no revisão eu entendi que eu não precisava ir para o mundo para ter uma experiência de conversão, né?
Eu falei, ué, peraí, eu não preciso ir. Pelo contrário, quanto mais cedo eu decidir, mais longe eu posso ir, né? E foi algo que fez uma diferença muito grande. É isso mesmo. Mais intencionais, né? Mais intencionais. Por isso que a gente tem que ser bem intencional com os nossos filhos aí, pensando nessa estratégia mesmo. Tem aquele pensado. versículo que fala, ensina o caminho que teu filho deve andar, e quando crescer não se desviar dele. Eu até te mandei um tempo atrás uma tradução diferente, que fala, ensina o caminho pro seu filho que você tem intenção que ele ande, uma coisa assim. Eu até mandei para você um tempo atrás, eu falei, olha essa tradução aqui, que diferente. Então, eu acho que seu pai foi muito estratégico, né? Muito. Ensina o caminho... Os pais, Os pais os pais é isso foram mesmo. maravilhosos. Tudo projetado. É isso mesmo. E Eu fui nesse meio de tudo isso aí, como que você se conheceu? Como que você conheceu a Gabriela? É o seguinte, porque ela me via ministrando na igreja e ela falou, brincando. Na verdade, eu tinha feito um voto com Deus, que eu tinha terminado um namoro esquisito que eu tinha. E eu fiz um voto com Deus de ficar 1 ano sem relacionamento. O voto acabou num dia do Revisão de Vidas. E quando acabou, eu tava conversando com o meu líder na época e ele falou, Gabriel, seu voto acabou, não acabou? Acabou. Ele falou, o que você acha da Gabriela? Exatamente na hora que ele falou isso, a Gabriela tava passando assim por trás dele pra pregar, ela ia pregar. Aí eu falei, uai... Gabriela em câmera lenta. Cena Eu nunca tinha nem reparado. E olha que ela já tinha virado e tava virando irmã discipulado. Eu nunca tinha nem reparado, ela subiu... Eu falei, uai, mulher bonita. Ela começou a pregar, eu falei, nó, mulher de Deus. Eu falei, vai ser minha mulher. e aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, no Revisão comecei a conversar com ela, eu falei, vou pegar seu telefone com a sua líder. Na época, né, inclusive a pastora Marina. E aí eu falei com a Marina, Marina, eu vou pegar, eu tô conversando com a Gabriela e tal. Ela falou, que legal, eu queria pegar o telefone dela. Peguei o telefone e comecei a conversar com ela. E ela tava doida pra me dar uma fora logo, mas Deus foi misericordioso. E aí eu fiquei conversando com ela, depois de mais ou menos um mês, aí eu falei, hoje é o golpe de misericórdia. E eu fui conversar com ela, a gente conversou, e ela falou, não quero nada com você não. Aí eu falei, eu saí meio assim, falei, então tá bom. Aí eu parei de ligar, eu saí meio atordoado. Aí eu parei de ligar, 1 semana e meia depois ela me ligou e falou, você parou de ligar? Não, foi exatamente assim, né? Quero nada com você, não. Foi exatamente desse jeito. Eu entendi. Foi isso. O que eu entendi foi isso, exatamente. E aí depois de 1 semana e meia ela me ligou e falou, você parou de ligar? Eu falei, você falou que não era você? Ela falou, então vamos conversar. Eu falei, olha, Deus agindo em favor do seu servo, aleluia, né? Mas assim, interessante, missão mesmo, né? Porque assim, perfil, eu não... observei, olhei, e aí ele Como começou... é que não observou um cara bonito desse? Não, tem o perfil totalmente diferente, assim. E aí, quando ele começou a me ligar... O puro suco da beleza e da excelência. E ele era mais novo também. É verdade. Ele é mais novo. É uma diferença muito grande de idade. A diferença é pouco, mas quando você tá nessa faixa etária, né, de 17, Eu tinha 18, 16. Eu tinha 15. Eu tinha 15 na hora que eu comecei a falar. E ela tava com 17. Tanto é que você foi fazer aniversário. É isso? Eu não lembro. Nós não, temos uma... Não é 16, menos, né? 16. Eu tinha 16. Só que nessa faixa etária, a distância, você acaba não observando, então não interessei. E eu sempre fui muito molecão, né, gente? Até isso, muito espalhafatoso, né? Então, aí quando eu vi ele me ligando, eu já tinha falado com a minha líder. Eu falei, tá me ligando. Eu falei, nada a ver. Eu falei, mas tudo bem, não falou nada, eu vou deixar. Só que esse vou deixar... Eu acho que foi a questão, porque aí eu comecei a conhecê-lo. Né? Então, quando eu falei, só tô esperando, se ele falar alguma coisa, eu vou cortar. Eu já tinha me preparado para isso. Então, eu já estava preparada para que, quando ele falasse, eu já... Enquanto tá na amizade, ok, eu vou dar o fora. A pessoa não falou nada, como é que eu vou falar? Não quero nada com você. Ele vai falar, nem falei nada, tá vendo? Esse é o segredo, gente. Você às vezes vai... O cara vai... Fica entendeu? Calma aí, vai. Depois você vai sentir falta. Fala, entendeu? Você parou de ligar? Eu falei, lógico, você falou que não sou eu. Aí foi isso. Aí eu falei que não, mas depois eu falei, quem sabe, vamos ver. E aí a gente chorou. Tivemos 3 meses de oração. Exatamente. Né, e depois começamos a namorar. O processo foi muito especial. Quando começou a namorar, ela fez uma prancha de chocolate. Vocês lembram desse trem? Você lembra? Lembro. Escova de cabelo. Escova de cabelo, isso. Rapaz, o cabelo dela tava fedendo chocolate. Era tanto chocolate. Você falou, a cabeça tava até dor de cabeça. Eu pensei que você ia falar, tava cheiroso. Não, tava cheiroso, mas tava assim. Sabe quando você fica assim, tá até doce que dói a cabeça? Eu lembro que foi quando a gente começou a namorar, que foi num dia de Natal ainda, inclusive.
É isso mesmo. Mas aí o processo foi muito importante pra gente, e assim, principalmente porque eu vinha do mundo, então eu não tinha experiência, eu não entendia muito assim. Então esse processo pra mim foi muito bom, né, da oração, hoje em dia, que eu falo pra todo mundo, porque foi algo muito diferente, que eu nunca tinha experimentado, né? Relacionamento sem beijar, sem encostar. Então, foi o que me marcou muito, assim. E aí a gente, né, começou a namorar e ficou juntos. Conta aí pra gente. Foi quanto tempo de namoro até vocês casarem? 3 anos de namoro e quase 1 ano de noivado. É, isso mesmo. Bom. 11 meses, né? E aí, vida? A gente se falou um pouco aqui, né? Você me conheceu um dia antes do seu aniversário. É, Eu fui o presente de aniversário. Deus enviou pra vida desse homem. Eu tava passando de carro, aí tinha uma esquina lá, um lugar que ficava, as menininhas ficavam lá, passei, e aí vi uma loirinha lá, falei, que loirinha? Eu. E aí tinha uma amiga, uma menina que eu conhecia que tava lá junto. Aí eu passei de carro devagarzinho, olhei e falei, olha, a Saúde tá lá. E aí eu vi ela, né? Falei, opa, peraí. Aí fui A gente lá. sempre ficava na rua. Aí tinha uma esquina assim, mais perto, que era a galera, que era mais meu amigo, ficava lá. Eu deixei o carro lá, peguei o Léo. Falei, Léo, vamos ali, tem uns meninos ali, vamos ali conversar. Aí desci lá. Aí a gente começou a bater papo, né? Eu olhei, eu Saúde. até falei, né, isso em algum outro momento aqui, que eu orei pra Deus na virada do ano, que eu tava numa vida horrorosa. E aí, na virada do ano, eu passei com uns amigos, umas amigas, e na virada eu me senti muito vazia. E eu pedi pra Deus, o quê? Deus, muda a minha vida, e a minha vida só vai mudar, Deus, se o Senhor me der um namorado, porque é só desse jeito pra eu sair disso aqui. E aí, poucos dias depois, conheci essa pessoa. Na hora que eu vi ele, eu falei, eu vou namorar com ele. Isso foi uma decisão minha. Eu decidi por isso. O perfil é engraçado, porque é bem Interessante. Vou namorar com ele, muito Achei bom. que só ia pegar ela mesmo. Pronto. Nós E ela não tava éramos decidida. convertidas, novamente. Claro. Não, porque os termos que você tá usando aí, meu Deus. Mas eu tenho que Mas usar. era o termo que o pessoal entende. Sim, e sim, vive, né? enfim. Agora, aí foi durante a semana ali, eu acho que a gente conheceu, só bateu um papo, alguma coisa. Aí na época, celular, você tinha Nextel na época, eu nem usava muito. SMS, mas Então não, acho que eu mandei mensagem pra Saúl, eu acho, durante a semana, em alguma rede que a social, no gente ia MSN, alguma encontrar na coisa. sexta de novo. Não, Aí eu né? falei, MSN, tipo MSN. assim, e aí, não sei o que, perguntei Chamar um pouco atenção. sobre ela. Aquela sua amiga bonita. O que ela achou, não sei o que, foi mais ou menos assim. Aí na outra sexta, ela tava lá no mesmo lugar me esperando. Exato. E aí começamos o processo, aí teve um dia que eu dei ultimato. Falei, e aí, a gente tá namorando ou não? Foi? Aí você falou, não Mulher sei, decidida. não sei. Não, tá namorando, pra mim tá namorando. Tá bom, tá você resolvido, você então. quer que eu Foi bem esteja assim. namorando? Eu tô namorando, né? É. Bem desse jeito. E aí depois veio o processo de conversão, né? Logo em seguida, assim. A gente começou a namorar ali no final de janeiro, no começo de fevereiro. E em junho foi minha conversão e aí começou todo o processo. Então foi muito bom, assim, que nós ficamos um período... Nós não tínhamos conhecido a Deus ainda, mas foi um período que eu melhorei, né? Mas nós saímos juntos, mas nós estávamos... Enfim, foi ótimo, foi muito bom, assim, esse tempo e graças a Deus deu certo, né? Estamos aí hoje. Isso, ela foi pra revisão, né? Fui pra Uma pessoa do revisão. trabalho levou ela pra revisão. Foi pra pessoa. Eu trabalhava aqui no aeroporto de Congonhas e uma amiga minha me levou pro trabalho e foi maravilhoso. Muito bom. E a missão? Vamos falar um pouco da missão, assim, como é que foi, assim, como é que vocês decidiram, como é que a gente decidiu por liderar, como é que foi isso, assim, pra vocês? Eu acho que na minha cabeça, assim, eu nunca falei, olha, vou liderar. A questão foi o seguinte, quando eu voltei do revisão de apoio, eu voltei muito decidido em levar outras pessoas. Muito decidido. E tem uma coisa que passou batido. No revisão de apoio, o que acontece? A gente tinha uma líder, só que essa líder, que era a pessoa que levava ela pra revisão, pecava, errava. Tanto que o combinado pra Renata ir pra revisão eu vou pra arena a primeira vez. Eu vou pra arena com você, depois nós vamos pra balada. E a gente saiu com ela e eu falei, nossa, essa menina é pior que eu. Tipo assim, usa droga, não tava nem aí. Nossa, era tranqueira mesmo, que isso? tranqueira, Foi, entendeu? assim, foi Tá, um pouco surpreendente, assim, Então eu porque fiquei- ela foi depois com a gente pra vir pro Arena e depois ela foi com a gente. Aí né? eu fiquei meio pra Tranquilo. trás com a menina, sabe, assim. Aí tipo assim, Mas ela beleza, não, a não menina era mudou. convertida, né? Assim. Muito assim. Então assim, eu não dava bola nenhuma muito pro que ela falava, assim. Ela tentava fazer meio que um discipulado com a gente, mas tipo assim, não. Você não via coerência nela, Não, né? tipo Sem assim, autoridade nenhuma. Aí o que aconteceu? Quando a gente foi de apoio, ela meio que já tava saindo também.
Então, nesse mês e meio, ela já tava meio parando de vir, saindo, mesmo afastando. Aí o líder dela acima assumiu. Então, quando eu fui de apoio, eu participei realmente da reunião do discipulado, com o ambiente, com outras pessoas, falando. Nós vamos trazer quantos no próximo revisão. Teve aquela estrutura, assim, de uma missão. Aí eu já voltei muito decidido em levar algumas pessoas. Então, eu já, no domingo da volta do revisão de apoio, eu já mandei mensagem para um amigo, que era um cara que estava meio nas drogas, andava na nossa turma, alguns usavam droga, outros não. Eu era do time que não usava, bebia. Mas eu via que ele já estava se perdendo. Então eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, cara, fui no retiro, foi muito legal aqui na igreja. Cara, eu senti muita vontade de convidar você, eu acho que você tá precisando disso e tal. Não lembro muito uma mensagem no MSN. E eu lembro que no outro dia à noite, quando eu fui ver, porque a gente ia trabalhar, só ia ver no outro dia à noite. E ele respondeu, pô, cara, tava orando por isso, alguma coisa, tô precisando de ajuda, pedi pra Deus, eu vou sim. E eu já tive o primeiro ali, a gente trabalhou muito para levar pessoas. E quando eu fui levar as pessoas, aí eu nunca falei, poxa, e agora? Não, qual que é o próximo passo? Eu levei as pessoas, bom, agora eu vou ter que fazer discipulado com elas. Até porque a distância... Era o que aprendi no revisão. Então, era o que aprendi, eu tenho que cuidar dessas pessoas agora. Então tem que fazer o discipulado? Tem. Como é que eu vou fazer? Participei do meu discipulado, do meu líder, fazia a mesma coisa, pregava a mesma palavra, falava da mesma missão e tudo. Então foi muito nisso, assim, a gente foi descobrindo... E já começaram juntos, Já começamos juntos. Sim. Vocês já lideravam juntos na igreja, já cuidavam de pessoas juntas. Da galera junto. A gente fazia discipulado lá na minha casa. A Renata sempre foi muito mais pra frente, assim, tal, né? Então ela ia vender na rua, eu sempre fui um desastre pra vender na rua, desastre. Eu não vendia nada, e eu me sentia até mal. Ela ia, vendia, não conseguia nada, era ruim. E ela começou a pregar primeiro, ela ia no revisão, pregava e tal. E eu fui atrás, assim, né? Aí eu fui correndo atrás, né? E vendia pra levar o povo no revisão? Pra levar pro revisão. Pra ajudar a levar o trazer povo pra saúde. Isso. No começo a gente começou a levar pessoas pra revisão. Depois que a gente levou essa primeira leva, foi 7 pessoas. Foi 7 pessoas. Só que era 3 pessoas lá do bairro, 4 de Osasco, que era da família dela que morava lá. Então a família dela não ficou muito, começou a dar trabalho. Nós temos ali 2 pessoas, basicamente. E a gente começou a fazer discipulado com elas e sonhar os sonhos do Arena. Começou a vir no Arena, trazer algumas pessoas. Então a gente trazia um carro cheio, 10, 11, 12 pessoas. Começamos nesse movimento. E aí, na época, tinha a questão das igrejas que iam abrir, né? Então tinha os gritos no Arena das igrejas que iam abrir. E a gente começou, a sonhar com aquilo ali, né? O pessoal que é do Capão, todo mundo que é do Capão Redondo, gosta de ser do Capão Redondo. É aquela coisa meio que é o time, sabe? Então eu queria que gritasse, né? A gente é bairrista, queria que gritasse o nome do Capão também. E a gente foi perguntando e tal. Aí foi nascendo os movimentos da igreja. Então a gente começou a liderar nesse movimento. Levávamos pessoas para revisão e automaticamente nós tínhamos que cuidar. Então, eu converti de apoio em agosto, Vieira converteu de apoio em setembro, né? O que foi a revisão logo em seguida, em setembro. Setembro levamos o primeira leva. Aliás, setembro levou sua mãe. Sim. Outubro levamos esse 7. Sempre teve, né? Foi um ciclo levamos que era uma 7, revisão atrás do outro. Em novembro levamos um. Né? Levamos o Rafinha, eu lembro. Sim. Então foi muito assim. Eu acho que a nossa conversão foi meio com a corrente. Não posso deixar a corrente quebrar. Entendeu? Na minha cabeça era isso. Isso que está acontecendo na minha vida não é só para mim. Eu só sou parte do elo. Eu não posso quebrar a corrente. Eu tenho que agora alcançar outras pessoas. E ensinar essas pessoas que ela também não pode quebrar a corrente. Que é a questão dos 12, né? Então a gente converteu e assumiu a missão, começou a liderar nessa plataforma. Foi. Top, E aí teve todo um preparo para janeiro, ou era começo de fevereiro, para levar a maior quantidade de pessoas para o Revisão de Vidas. Primeira revisão do ano, né? Primeira revisão do ano. Então a gente começou um trabalho muito forte, toda a equipe, né? A equipe que tinha aqui, que a gente fazia parte, e aí nós fomos desafiados. Aí eu não lembro se o nosso desafio era levar 20. A questão é que, o que acontece? Quando a gente veio levando pessoas, e a gente levou primeiro 7, depois levou 1. 7, 1. Tinha um cara desse primeira revisão e o outro desse que foi sozinho, eles traziam muita gente, conheciam muita gente, eles eram muito bons de trazer pessoas. E a gente começou a trazer pessoas para a igreja, e naquele movimento, a gente começou a trazer uma van para a igreja, trazer lá umas 20 pessoas, trazer uma 20 e poucas pessoas. E aí foi uma Kombi, foi uma van. Quando a gente bateu 30 pessoas no Arena, aliás, não, a gente fez um desafio para gritar no Arena, e tinha que bater 30. A gente bateu 30 no Arena. Quando a gente bateu 30 no Arena, 30 pessoas, foi uma loucura. Eu lembro que foi mais ou menos no aniversário da minha sobrinha, no 13 de novembro. É bom que as datas vão ficando presas, né?
Eu lembro que eu nem fui pra festa da minha sobrinha, cheguei lá, a festa meio que já tava acabando, meu irmão bravo comigo, que eu tinha ido pra ele. Eu falei, não, igreja é o meu propósito, né? A gente já foi alinhando a família desde daquela época ali. Aí a gente, muito animado, eu falei, poxa, eu batei 30, minha meta agora é 50. E no dia eu tava tão animado no discipulado que eu falei, e se eu não bater 50, eu não corto meu cabelo nem faço mais a barba enquanto eu não bater 50. Nossa, Deus fez um voto diante de todos. Um voto diante de todos em novembro. Novembro? Por quê? Por que o Rapaz, novembro é importante? Porque final do ano eu não sabia que o povo desviava. Você ficou até fevereiro sem cortar nada, cabelo. Não, então, eu tava batendo 30, teve uma arena na viradona que fui eu e Renata só. Nossa! E o cabelo gigantesco, a barba, eu não tinha muita barba aqui, uma costeleta, parecendo uma cara. Nós não tínhamos ideia que as pessoas... Esse dia a menina brigou, Vestiam no final do ano. Então assim, eu fiquei muito monstruoso, todo cabeludo, agora, assim. Interessante, deixa eu fazer uma pergunta assim, que vocês sempre tiveram esse anseio, vou trazer pessoas para a igreja. Sim. A Sara, nossa terra, é uma igreja muito evangelística. Então, assim, esse senso de missão está em nós, né? Nós aprendemos muito com a igreja. Então, a pergunta é assim, vocês já entendiam, assim, a importância do porquê trazer as pessoas? Ou vocês, no começo, vocês acham que foi assim, não, eu tinha um desafio, ou eu fui levado para isso? Ou quando que vocês acham que, se não foi, quando que foi que isso bateu assim sobre salvação, sobre Jesus? Acho que desde a minha conversão. Quando eu converti, já era muito nítido. Eu tenho que salvar, eu tenho que... Você já tinha isso? Eu tinha muito então, nítido. Não era só pelo propósito de levar gente, não era só pelo movimento. Pelo movimento, eu pela queria onda. que as pessoas vivessem aquilo que eu vivia com Deus, assim. Que elas tivessem a experiência que eu tive com Deus. Assim, era uma grande expectativa para mim que as pessoas tivessem um encontro, assim, fossem imergidas, assim. Então, desde a minha conversão, assim, não sei você, assim, mas... Eu acho que a gente entendeu que aquilo, na minha cabeça, eu não tô roubando, não tô matando, a minha vida tá maravilhosa, né? Vou beber uma aqui sexta porque eu sou filho de Deus, né? Tem muita gente que fala isso. Uhum. Eu entendi que aquilo ali não era pra mim e que eu tava vendo os meus amigos pegarem um caminho que não era bom, que aquela galera ali ia se afundar, ia virar vício, ia destruir a vida, né? Que Deus tinha algo melhor, que existia alegria fora daquilo ali, que existia vida fora daquilo ali, porque a nossa cabeça era o quê? Pô, trabalha a semana toda, sexta-feira rolê, sábado rolê, domingo rolê, um outro dia da semana rolê. Então você trabalha pra sair, pra beber, pra festa. Então eu entendi que aquilo ali não é o fim da coisa, tem algo muito maior. Agora, eu também não posso dizer que eu não fui contaminado pelo ambiente, pela vontade de crescer, pela vontade de avançar, pela vontade de fazer algo grande. A missão pra mim foi assim, ó, eu descobri porque eu nasci, é isso aqui. Desde pequeno eu sempre entendi o seguinte, eu nasci pra ser grande em algo. O propósito que não tiver incluído no ambiente, ele se perde, né? As pessoas têm que estar dentro do ambiente. Todo propósito nasce dentro do ambiente que Deus gerou, né? Exatamente. Parece que foi assim, desde quando eu nasci, agora eu entendi porque que eu nasci. Entendi, é isso aqui, é ganhar vidas. São pessoas que estavam perdidas, que nós vamos mostrar um propósito e elas vão entrar também nesse propósito. Nós vamos sarar a terra, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Às vezes a gente perde isso. Nós vamos mudar o mundo. Porque parece que às vezes o mundo vai consumindo, a sociedade vai consumindo, você vai perdendo esse... Não, eu vou ter a visão consciente. Nós vamos mudar o mundo. Não tem jeito disso não acontecer. E na minha cabeça, assim, todo mundo que participar da visão de vida vai mudar. Não tem jeito do cara mudar. Eu até brinco que... encontrou Deus, o cara tem que mudar. Tem que mudar. O cara tem, não tem mais outra possibilidade. Da primeira pessoa que fui levar pra visão, eu levei 2 pessoas. Nesse que foi 7, eu levei 2. A Renata levou 4 da família, mais um amigo. Eu levei 2. Então esse foi o primeiro cara que eu chamei logo no domingo e eu fui chamar outro, que era um cara que é amigo da família, mas ele é bem mais velho que eu. Ele era mais amigo do meu irmão do que meu amigo, né? E o cara casado, 4 filhos, eu molecão, 18 anos. E eu lembro que ele perguntou, cara, mas vai ter futebol? Eu falei, leva chuteira. Ele falou, e piscina? Eu falei, não, leva sunga. Porque na minha cabeça é o seguinte, eu não tô nem aí. Por que eu sei que não vai ter, mas nem vou contar, porque eu só quero que ele vá. Porque se ele for... Ele vai se transformar. Ele vai mudar. Não tem como não mudar. Se ele tiver no ambiente... Eu tinha total convicção disso. Que a gente não pode perder essa convicção, que às vezes perde. Que às vezes eu vejo o cara falando, se o cara quiser ir pra televisão, vai. Se não, deixa ele ir quando ele quiser. O cara fica com medo. Não, vou ajudar financeiramente. Eu ajudo financeiramente porque eu continuo acreditando que a pessoa vai mudar. Vai mesmo. Vai mudar. É isso aí. Essa paixão, né? Essa convicção, essa certeza. Nós vamos mudar o mundo, né? A palavra de Deus é a luz que transforma. Por isso nós estamos aqui, né? Exatamente. Claramente, clareando a mente, a mentalidade. Muito bom, muito interessante. Vocês? E quando eu comentei isso, não é só porque tem pessoas que falam assim, mas por que tá fazendo?
E assim, independente do porquê da pessoa tá fazendo, é claro que uma hora as coisas vão mudar, mas é importante que ela faça. E Deus vai falando, vai mudando a cabeça, vai ensinando, né? Mas o evangelho está sendo pregado, a palavra está levando salvação. E nós dois. A missão na vida de vocês, como que entrou? Na verdade, nós já nos conhecemos, igual a gente já falou, por causa da missão, eu estava pregando. Então, foi tudo assim, a missão envolvida. Quando eu aceitei Jesus, eu já também, não foi assim, eu vou liderar. Nunca tive isso, mas foi a decisão. E aí, já comecei a levar pessoas, levar minha família, levar os amigos, né? E foi natural. As coisas foram acontecendo assim já. E eu fui levando, eu queria que todo mundo vivesse, experimentasse o que eu tinha vivido. E eu queria cuidar das pessoas também para que elas não saíssem da igreja, para que elas também permanecessem na presença de Deus. Permanecessem na presença de Deus. E eu sabia que a igreja era muito importante para que elas permanecessem. E... Aí depois, quando ela liderava separado, né? Ela liderava uma equipe e eu liderava outra. Aí quando veio para São Paulo, ela teve a honra de se juntar à minha equipe depois de um ano. Nós ficamos um ano namorando. Ela ficou com medo lascado, porque ela falou, alguém vai ficar pregando no meu discipulado. Ela falou isso no outro podcast. Mal sabia ela que eu prego melhor que ela. Era isso mesmo. Ela falou assim, como que ele vai pregar hoje no meu discipulado? Isso mesmo. Porque nós tivemos essa experiência de cada um liderar, que foi muito bacana. E na hora de juntar, eu falei que isso até foi muito bom pro nosso casamento. O quanto que a missão ajuda no casamento, né? Porque acontece tantos problemas que você tem que ajustar, que você tem que resolver juntos. E isso ajuda muito para quando você casa, né? Os problemas que você tem do dia a dia, você já aprendeu. Né? De certa forma, né? Eu sempre falo isso. Às vezes tem pessoas que têm problemas gigantescos na vida porque ela só tá vendo os problemas dela, aquilo ali pra ela é gigante. Quando ela começa a cuidar de outras pessoas, se entregar para outras pessoas, ela fala, nossa, eu tô vendo assim, tanta gente sofrendo que o meu problema é pequeno demais, as minhas circunstâncias são pequenas demais, porque ela aprende a lidar com outros desafios muito maiores, né? E também por causa do dia a dia da missão mesmo. Você tem que, igual vocês falaram, é uma van, é uma revisão de vidas que tem pessoas que não têm condições, vamos lá, a gente tem que resolver, a gente tem que conseguir dinheiro para que essa pessoa vá. E aí não conseguiu, ou conseguiu, e aí... Tudo que tem um propósito tem um porquê, né, gente? Aí, quando tá na missão, o casamento acaba... Você se lembra constantemente o propósito daquilo ali, né? Então isso ajuda muito, agrega muito. Então, as discussões, eu falo assim da missão, Gabriela, as dificuldades. Você olha ela, gente boa desse jeito assim, mas ela era difícil até, tá vendo? E aí isso aí nos ajudou muito, assim, na missão. Foi mesmo. Né? E foi ótimo. É maravilhoso, assim, é muito bom quando você tá junto e tudo assim. Não, o discipulado ficou maravilhoso, né? Porque acrescentou o melhor dos dois, não só o discipulado, a equipe, foi impressionante a virada. Aquela insegurança toda de como que seria, porque do mesmo jeito que ela tinha, eu tinha também. Eu falei, minha equipe que é maior que a dela, vai ter que juntar ela, porque ela fica... Só que teve uma época que eu e Vera ficou que a gente não tinha equipe juntos, assim. Eu achei que vocês já tinham. Não, teve época que teve uma época que eu saí, dei um pouquinho de trabalho e tal, e eu voltei e a gente não namorava, a gente ficou meio separado. Sim. E aí eu comecei a liderar uma equipe sozinho, comecei do zero, e ela já tinha a equipe dela. Profetizando. Tinha lá umas 50 pessoas, mas pouco tempo eu passei à frente, à dianteira. É a mesma coisa, é tudo igual. E aí quando a gente juntou a equipe, eu dei a honra dela ter mais de 100 pessoas. Tá vendo? Né? Deu a honra de estar a equipe junto. Muito bom. Mas foi muito interessante que a equipe... A conversa vai fluindo aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho agora do casamento, né? Como é que é o casamento, quais dificuldades, assim, tem dificuldade? Nós temos dificuldades no casamento? É perfeita, é a perfeição? Lá em casa não tem. Lá em casa, a última palavra é minha. Sim, senhora. Tô indo, já vou. Sim, senhora. Meu Deus do céu. Quem ouve assim não acredita, né? Mas vamos falar um pouco, assim, o que vocês acham, assim, como é que é o casamento, quais dificuldades? Falando, assim, até do casamento, a gente até citou, assim, um pouco, assim, do quanto que a missão ajuda no nosso casamento, né? Que é algo que, poxa, faz a gente entender o quão forte é a nossa aliança, que é uma aliança inquebrável, que nós não podemos quebrar essa aliança que nós fizemos diante de Deus, e que não é só sobre nós dois. Eu até fiz uma homenagem pro Vieira no aniversário dele, né? Coloquei uma música que fala assim, meu bem,
sabemos bem que essa história não é só sobre nós dois. Não é só eu e ele, mas é muitas pessoas, né? Além do nosso filho, além disso, das próximas gerações, são pessoas que nos têm como referência, né? Pessoas que olham para o nosso casamento e elas falam, poxa, vale a pena eu ter um casamento, vale a pena eu estar junto, vale a pena eu amar meu esposo, minha esposa. Então, eu acho que a missão, ela faz o nosso casamento ser maior ainda. E é vice-versa, porque nós temos que cuidar do nosso casamento. Se nós cuidamos do nosso casamento, a nossa missão vai estar melhor, né? A missão o casamento é do tamanho da missão. A missão é do tamanho do casamento. Então, isso é algo assim que eu acho que... Você tem mais motivos pra fazer o seu casamento melhorar, você tem mais motivos pra perdoar rápido. Pra resolver rápido, você E tem eu mais tenho que motivos perdoar pra sempre. perdoar. Eu sou a que perdoa mais. Aí você tem Em mais casa motivos. sou eu. Olha aí, os Mas é interessante, comunicadores, é isso né? mesmo. Eu ia falar isso mesmo. Eu falei, Mas eu não ela duvido tem que disso. perdoar. Eu não tenho que duvido. perdoar, porque eu nunca guardo nada. Você nem lembra, né? Eu não tenho que perdoar. Diz Já ele que ele é já prático. está perdoado. Eu já tenho, está hein? resolvido, Eu sou do né? perfil dele, mas eu tenho. Então, assim, eu acho que é isso. Não, eu tenho. Ele falou que nem precisa perdoar, entendeu? Eu falei, entendi. não, eu preciso. Eu sou muito assim, impessoal. Pra mim, nada é pessoal. Eu tô Tá falando resolvido. sobre isso Não, aqui. mas É muito difícil eu levar pro Não, pessoal. mas quando você fica chateado, você fica chateado. Ser humano também, né? Sim. Aí você tem que Nós vamos perdoar. brigar aqui agora. Como é que a gente resolve? Os perfis coléricos, executores, eles podem não ser impessoal o negócio, mas quando eles estão bravos, São eles bravos de demoram pra verdade perdoar, também, né? entre aspas. Assim, tá, Nós somos de mais você tempo tá, só, Você eu tá acho. perdoada. É. Eu E aí preciso de vira mais as costas tempo só. andando. Isso. Ué, Eu já te perdoei, cadê o mas eu abraço, preciso o ficar beijinho? só. É só isso? Você tá perdoada? Aí você já pensa, tô mesmo. Será? Eu preciso ficar Por só. favor, me desculpa, por favor. Mas eu acho que é isso, né? A missão, ela ajuda muito a desenvolver, a resolver rápido. Porque você tem um motivo maior. Se você tem uma causa maior do que... Missão fortalece o casamento, missão traz amizade, traz amigo, tanto é que nós estamos juntos aqui, missão traz propósito, missão... É maravilhoso, né? Missão de Deus é perfeita. É isso mesmo. E nós temos no nosso casamento uma aliança, assim, de que não existe falar sobre separação. Né? E isso a gente sempre viveu. Nós estamos há 11 anos juntos. Não? Eu nunca esqueço, eu sou péssima de dar quantos anos. Vai ser o Tem mais. terceiro agora. 13 anos juntos. De casamento. De casados, mas tem mais o tempo namoro. Eu sabia disso, claro. Eu sou péssima de data, gente. Não me peça data, não. Vou falar bem baixinho aqui, que eu sabia nada. Mas nós temos essa aliança e eu acho que é muito clara dentro da gente. E porque a gente não tem outra alternativa. Isso. Nós não temos alternativa. Plano B não tem. Isso Não faz a existe. diferença, Isso né? faz a força, né? diferença. Porque tem muitas pessoas que tratam uma briga... O motivo da briga é mais importante do que o casamento. Isso. O motivo da briga é mais importante do que resolver. Então, a questão é que você trata como prioridade ou maior, né? Quando você entende o poder da missão, a missão é maior do que tudo na nossa vida. Então, as outras coisas ficam menor. Então, aquilo que ela me fez é menor do que a minha missão. Então, vou ter que resolver isso aqui, porque isso aqui não pode tomar o lugar da missão. Um dilema que a gente do tem. casamento. Nós não vamos separar, a gente já sabe disso. Então vamos resolver logo, porque a gente só Isso tá a gente perdendo aprendeu com o tempo. Bisperaz, né? O Bisperaz fala É. isso pra Cláudia, né? Então, toda vez que você não resolve, é o tempo que você tá perdendo. Aí você faz até o cálculo, né? Tantas horas, não sei o quê, que você tá perdendo junto com você podia estar bem e tá mal, né? Isso mesmo. E eu já vi pessoas falando, assim, que eu acho que é interessante falar, então eu vou viver infeliz no meu casamento, porque eu não tenho, então, outra alternativa. Na verdade, é totalmente ao contrário, né? Quando você... Que você vai resolver. Porque quando você vai ter que achar meios, porque você tomou a decisão. Então, você vai achar meios, você vai buscar, porque você tem aquela alternativa. Então, se aquela alternativa, você vai fazer a melhor alternativa, você vai fazer dar certo. Agora, quando você põe outras alternativas, e aí fica fácil. Se essa aqui não deu, eu vou para outra. Se essa aqui não der, eu vou para outra, e assim vai, né? Então, eu acho que a força do nosso casamento é isso. Eu falo assim, que eu sinceramente acho que foi bem tranquilo, não sei se é porque o nosso perfil é bem... Eu acho que, graças a Deus, assim, o tempo de relacionamento pra gente foi muito importante. Foi mesmo. Eu até oriento, eu falo assim, não pode... Não é que eu não aconselho. Eu não aconselho casar Rápido, com menos de 2 anos de relacionamento e nem com mais de 4.
3,5 na verdade, né? Com mais de 3,5. Tipo assim, siga a gente. Foi praticamente Mesmo isso. modelo. O modelo porque, que assim, ó, deu menos certo. de 2 tá muito. Você vai passar crise dentro do casamento, porque é crise de namoro. Existem algumas crises que é o tempo que vai passando. E depois, mais do que isso, mais do que 3 anos e meio, aí a pessoa já tem intimidade demais e é problema. É um desafio muito grande. Namorar é um desafio muito grande, que a pessoa que ela escolhe por Jesus Pra e manter em viver em santidade, santidade é muito difícil. Eu falo, quando alguém começa a namorar, eu falo, nossa, que Deus te dê graça, misericórdia, né, e sabedoria. Gabriela tem que aguentar esse. Olha só, cara, como é que esse cara bonitão desse jeito. Esse puro suco da beleza. Né? Exótica. Mas é a decisão, né? Então, assim, graças a Deus, eu acho que essa decisão que a gente tem clara, né? E isso facilita muito. Temos vários desafios, mas nós temos essa decisão e isso faz dar certo, né? Isso faz acontecer e ser maravilhoso. E a missão, claro, né? Sempre à frente, nos dando esse propósito. É isso mesmo. Família, tudo. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa amizade, como começou pra gente fechar, então, finalizando aqui o nosso podcast. Quem é bom de memória? Eu lembro aqui? assim, a gente já sabia quem que era, né? Porque o Gabi sempre ministrava louvor, filho do bispo. Eu lembro quando eu comecei a seguir a Gabriela no Instagram. Gabriela Pedro. Eu falei, nossa, essa mulher é da missão. Parceira de Deus. Parceira de Deus. Parceira de Deus no nome do Instagram. Aí já é demais, né? Falei, não, essa mulher merece que eu A gente já sabia quem era, já conhecia o Gabriel, já viu o Gabriel ministrando e tal, ministrava nos congressos, nos movimentos. Mas eu lembro, assim, do Gabriel conversando comigo quando eles vieram coordenar igrejas, né? Veio assumir a igreja de Osasco, veio coordenar. E eu lembro que o Gabriel, muito dele, né? De puxar assunto, de ficar... E me pergunta e tal. E eu ficava assim, meio que respondendo. Eu falava, cara, o que eu tô te respondendo? Você é filho do Bispo Perazzo, cara. Tô respondendo o que pra você? Você tá me perguntando como é que eu faço? Como é que eu faço o quê, cara? Tu já sabe, já. Para com esse lero-lero. Que essa enrolação pra cima de mim, né? Mas ele sempre perguntando e tal, conversando. Eu lembro disso, assim, até aqui na Saúde mesmo. No outro prédio, né? E eu lembro, a primeira vez que eu lembro, assim, acho que foi isso. Né? E o Gabriel... O Gabi sempre provocou, né? Assim, sempre. Entra aqui. Ele sempre mesmo, alguém que agrega muito, né? Mesmo você sendo mais na sua, né? Mais recluso, mais tímido, eu acho que o Gabi sempre empurrou, assim, entra aqui, né? Vamos lá, conversa comigo. Eu acho que isso fez total diferença. A minha recordação é essa, assim. E depois, quando a gente veio começar a participar da reunião do Bispo Perazzo também, eu acho que é 2017, não lembro, uma coisa assim. Aí a gente começou mais a bater papo. Aproximou mais ainda, né? Aí conectou. Eu lembro do Gabriel. Do açaí. Eu lembro do Gabriel falando, ele falou, você é amigo do Vieira. Fez igual eu vou namorar. Você vê que eu sou só escolhido, eu não escolho nada, eu só vou vivendo. E ele decidiu, ele falou, não, você é amigo do Vieira, vou achar coisa comum, nós vamos ser amigos. E assim... A gente tem que selecionar as amizades por propósito e por grandeza, né? Quando você enxerga alguém que é grande, você tem que fazer por onde ser amigo, né? Eu falei, eu quero estar amigo, quero ser amigo. E eu lembro, você vê que coisa interessante, o que fortaleceu mais ainda, eu lembro que foi na época, a Bispa Lamara falou um desafio que era assim, eu ainda vou ver, tinha uns atritos, eu ainda vou ver vocês, a turma lá saindo pro açaí. Aí eu falei, é hoje. Eu falei, não, bispo, é hoje. E eu lembro que todo mundo ficou meio com a cara assim, não, bispo, nós vamos hoje, não vamos. E eu comecei a falar assim com as pessoas. E aquilo ali agregou muito. Então eu lembro que a gente começou a sair sempre. Tipo, lá acabava 1 da manhã. 1 da manhã, 1h30. Eu tinha aula na faculdade às 5h30 da manhã. E a gente, não, vamos sair. Exatamente, vamos sair pra sair. Então isso aí agregou muito no relacionamento, né? Então você vê que é tempo. Que a gente sempre falou, assim, dessa questão de você pagar um preço, né? A gente pagava um preço pra estar juntos ali, que era assim, todo mundo sem tempo. Todo mundo morrendo de sono, cansado. Era o pior dia. Só se via na segunda, né? Praticamente. Só na segunda noite. E se eu vou pensar racionalmente, gente, não tinha por que a gente sair naquele dia. Não fazia sentido ser de madrugada, na segunda-feira, semana começando, sair. Mas se não pagar o preço, não vai. Até é importante para quem está assistindo aí, você que é líder. A liderança, geralmente, a posição de liderança, quanto maior a liderança, mais solitário fica. Então você tem que pagar um preço para ter amigos que estão no mesmo projeto, que têm a mesma missão. Tem que pagar um preço, ponto final. Vamos estar juntos, vamos lá. É penoso, mas vale a pena. Tanto é que aí, ó, hoje tem amigos aqui. O quanto isso agrega, né? Isso é muito bom, se fortalece, é uma bênção. Eu acho que essa é uma qualidade que o Gabi tem muito, assim, de
ele sempre dá um jeito de... Ele cria o momento, insiste. Então, lembrando aqui agora, então a gente começou a participar da reunião de terça do bispo. Então, até quando vocês moravam aqui mais próximo, não, vamos pra casa, vamos fazer um churrasco, vamos pra casa, não, vamos. E a gente sempre nunca consegue dizer não pro Gabriel, né? Ele é insistente, né? Então, o Gabi, eu acho que essa é uma das grandes qualidades que eu enxergo no Gabriel, isso. Ele é muito agregador, muito. Ele sempre tá criando momentos, ele gasta financeiramente, gasta energia, gasta recurso para trazer as pessoas para perto. É verdade. Isso é uma qualidade demais, que é um limite até às vezes. Eu vivo. Tipo assim, quem tá perto de mim é meu amigo. E se precisar, me liga. Se você não me ligou, eu tô achando que sua vida tá tudo bem. E se eu não te liguei é porque a minha tá boa. Porque se tiver ruim, eu vou te ligar, fica em paz. Né? Eu acho que essa é uma qualidade que me falta e que tem muito no Gabriel. Mas também, eu tava até falando em outro podcast, nós duas, que eu acho que é o perfil, você entender o perfil da outra pessoa, né? Porque senão, por exemplo, o perfil dele é de mandar mensagem. E aí, se ele ficar assim, poxa, Vieira não me mandou mensagem. Poxa, Vieira não falou. Então, falta você entender a diferença das pessoas e entender que, assim, o mundo não gira em torno de você e cada um tem um perfil. Eu fiquei super impressionado, só pra gente encerrar aqui, antes de encerrar, eu tenho que falar isso. No dia que o Vieira viajou, ele foi pra algum lugar no sul, não sei se foi pra Balneário. Aí ele voltou e me trouxe uma caneca. Eu falei, rapaz, ele virou meu amigo mesmo. A ponto de lembrar de mim. O Vieira não faz isso. Ele não, teve outra coisa que ele comprou e não te entregou, eu não lembro o que foi. Não, foi a caneca. É a caneca, porque ficou no carro, ficou 2 meses no carro. Eu olhei pra caneca e falei, eu acho que o Gabriel vai... É só pra ele, né? Foi só pro Gabriel. Eu vou levar pro Gabriel. Porque não é minha linguagem. Tão bonitinho. Aí você ficou até surpreso, né, Renato? Minha linguagem do amor, normalmente, é se você precisa de mim, você pode me ligar às 5 horas da manhã, eu levanto, eu vou resolver o que você precisa. Eu vou resolver o que você precisar, eu resolvo. Agora, não é minha linguagem presente, assim. Mas aí é isso também, né? E você entender. Eu olhei e falei, eu acho que o Gabriel vai gostar disso aqui. Deixa eu levar pra ele que ele vai gostar. Inclusive, ó, eu vou postar a foto agora, tomando café, chá, café não, mas chá nela, você vai ver, entra lá no Instagram. Muito bom, é muita conversa, muito bate-papo, a gente vai marcar outras, é muito bom estar aqui conectado, e nós sempre fechamos orando, então nós vamos orar aqui abençoando também os casais, né, que eles consigam achar amizades como nós achamos, que eles consigam estar no propósito e terem casamentos abençoados, igual o nosso, né, em nome de Jesus. Amém. Vamos, um dos homens oram hoje aí, né? Vira a hora, então. Isso, amém. Vira a hora. Pai, nós te louvamos por esse momento juntos aqui, esse bate-papo especial. Oramos, Deus, para que cada conversa aqui, esse momento que nós abrimos nosso coração, possa alcançar o coração de outras pessoas, que casais sejam abençoados, que casais que estão passando luta, prova no casamento, possam ser alcançados por essa mensagem preciosa. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, entregamos a Ti esse momento, a vida de cada um que ouvir esse podcast, Senhor. Que o Senhor use a palavra, esse momento, para alcançar o coração, para gerar senso de urgência, de missão no coração de cada um. Que esse podcast aqui seja fonte para essa geração, que esse podcast aqui seja usado pelo Senhor para levantar mais vidas para o propósito do Senhor. Sim. Nós te agradecemos e terminamos com um coração grato em nome de Jesus. Amém. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Muito obrigada.